Fala pessoal, tudo certo com vocês? Professor Eudes aqui falando, tudo certo? E aqui a gente vai continuar o nosso assunto de ligações químicas e hoje o assunto para falar com vocês é ligações covalentes, certo? Lembrando que já falamos das ligações iônicas, das ligações metálicas e anteriormente de tabela periódica. A primeira característica das ligações covalentes é a ausência de metais. Não há metais participando. Então, temos a ausência de metais. Os participantes das ligações covalentes são os ametais e o hidrogênio. No caso, o hidrogênio também não é metal. Outra característica das ligações covalentes é o que é feito com os seus elétrons, porque os elétrons são a operação dos elétrons nas ligações covalentes é feita através de compartilhamento. Então, no caso, temos o compartilhamento de elétrons. Ou seja, nesse caso, os elétrons eles não pertencem a nenhum dos elementos químicos. Na prática, os elétrons eles pertencem a ambos e os elétrons passam a transitar na nuvem eletrônica, nas camadas de valência de ambos os átomos, tá? Lembrando que o objetivo das ligações covalentes é a estabilidade eletrônica. Então, nesse objetivo aqui, tais como nas outras ligações químicas, será necessário camada de valência completa. Isso quer dizer que, para cada ligação química feita, é contabilizado mais um elétron para os átomos em questão. Para cada ligação construída, é contabilizado mais um elétron às camadas de valência dos elementos. Ou dos átomos, então. Só uma situação para se comentar nessa situação é que são exceções, porque em linhas gerais são necessários 8 elétrons na última camada, ou camada de valência, como queiram chamar. Mas existem algumas exceções a serem comentadas aqui. A primeira é o hélio, que a camada de valência dele já é estável, ele não vai participar, mas ele é a referência do primeiro período, e isso vai afetar o hidrogênio. Hidrogênio ele fecha a sua camada de valência com 2 elétrons também, para se assemelhar ao hélio, e o boro, cuja camada de valência é fechada com 6. Ele é da família do alumínio, ele é do grupo 13, esse elemento, e esse elemento químico ele tem só 3 elétrons na camada de valência. Porém, ele é uma exceção, ele não é um metal por definição, ele vai ser um ametal. Então, ele não vai doar seus 3 elétrons, ele irá compartilhar. Nesse caso, vai ser a nossa exceção com 6 elétrons na camada de valência. Outras características das ligações covalentes, agora falando um pouco mais do seu aspecto físico, é a questão de não ter estado físico padrão. Ao contrário dos metais puros e ao contrário dos compostos iônicos,
por exemplo, ao contrário deles, nós não temos um estado físico padrão. Esse estado físico depende, o estado físico em questão, ele dependerá do número de átomos que forma a substância e também da intensidade e também da aproximação molecular, tá? Mas em geral vai depender principalmente do número de átomos e das forças de coesão que serão estudadas aqui também em futuro próximo das moléculas. Mas o número de átomos sim afeta essa situação. Então, para deixar como exemplos para vocês, eu posso falar do CO2, que é gás carbônico ou dióxido de carbono, ele é um gás. Então, tecnicamente, não tem um mistério sobre isso. São poucos átomos, no caso. Temos também a água. No caso do gás carbônico, ele é um gás. No caso da água, também tem só 3 átomos, mas é um líquido. Aí já entra a questão das forças de coesão, só que isso vai ser discutido depois. E podemos falar, por exemplo, sobre o plástico. O plástico é um derivado de petróleo, ele é feito só de ligação covalente e ele é um sólido. Então, é caso a caso, não tem como se comentar esse tipo de situação. Então, a primeira característica, não tem estado físico padrão. Outra característica importante deles, eles são feitos de ametais, então eles não vão ter a questão da condutividade elétrica. Nenhum deles vai ter? Até vão ter, só que em linhas gerais, isso é exceção, não é regra. Então, eles vão ter baixa ou nenhuma condutividade elétrica, ou seja, eles não conduzem eletricidade ou praticamente não conduzem. Outra coisa importante de se falar é que se muitos deles são líquidos e muitos deles são gases, já que podem se ter várias substâncias covalentes em várias situações distintas, quer dizer que, normalmente, comparado aos metais e comparado aos compostos iônicos, eles têm, como posso dizer, baixos pontos ou baixas temperaturas de fusão e ebulição. Comparados, naturalmente, aos metais puros e aos compostos iônicos. Para pegar água por padrão, que é uma substância a qual temos acesso bem amplo, o ponto de fusão da água é 0 graus Celsius. E o ponto de ebulição, que é quando ela vai evaporar, ao nível do mar, é 100. Se eu pegar o NaCl, que é um sal de cozinha, que também é uma substância bem acessível, que a gente encontra no mercado, sal de cozinha, lembrando que a água é feita de ligações covalentes e o cloreto de sódio é feito de ligações iônicas, tema da aula passada. O ponto de fusão dele, ele é 800 graus Celsius, ou seja, ponto de fusão é a temperatura na qual a substância irá derreter. O NaCl derrete a 800 graus Celsius, por exemplo, e o ponto de ebulição, 1.400, só para vocês entenderem a discrepância de temperaturas. Então, quando a gente fala que a temperatura é baixa, que as temperaturas são baixas, fazendo relação ao comparativo direto com as substâncias iônicas ou ainda metálicas. Tá? E como eles são feitos de metais, eles não são modeláveis, eles não têm brilho, não refletem a luz facilmente, também como características físicas, certo? Então, essa primeira parte da aula foi só para fazer um pequeno apanhado geral sobre as ligações covalentes. Agora, o que vai ser feito é a demonstração. Como é feita, montada a ligação covalente, de fato. Então, vamos à sequência. No caso aqui,
Vamos lembrar que as ligações covalentes elas serão feitas de ametais. E aí, e os ametais eles se encontram a partir do grupo 14 ao 17. Então, grupo 14 tem do boro, né? No caso do grupo 13. Mas como eu tinha falado antes, ele é exceção, ele não é regra. Grupo 14, grupo 15, grupo 16 e grupo 17. Tem como fazer as ligações covalentes via distribuição eletrônica. E eu até recomendo que se faça, principalmente no caso das ligações iônicas, perdão, visto que nem todos os metais são representativos, né? Tem metais de transição, tem metais de transição interna. Então, a distribuição eletrônica é mais útil para os metais de transição em geral, para se localizar a camada de valência deles, para se fazer a ligação iônica. Porém, para a ligação covalente, só temos os ametais e eles serão sempre representativos. Isso quer dizer que, no caso dos ametais, eles sempre vão terminar dentro da camada de valência. Então, no caso do grupo 14, ele vai ser sempre NS2, NP2. No grupo 15, NS2, NP3. Grupo 16, NS2, NP4. E no grupo 17, todos serão NS2, NP5. Esse N, que eu estou querendo destacar aqui, é o número quântico principal, que indica o quê? A camada de valência em questão. Isso quer dizer que vai sempre, no caso dos ametais, a camada de valência vai coincidir com o final da distribuição em muitos casos. E aí, outra coisa que podemos dizer é o número de elétrons das camadas de valência. As provas de química vêm por padrão com tabelas periódicas. Isso quer dizer que não é necessário, por obrigação, fazer a distribuição eletrônica dos elementos, já que normalmente vem uma tabela periódica para ajudar. E isso ajuda também pelo número de elétrons, que é sempre o mesmo. Se são da mesma família, no caso dos elementos representativos, vai ter sempre o mesmo número de elétrons da camada de valência. Então, aqui teremos 4 elétrons na camada de valência. Aqui teremos 5 elétrons na camada de valência. Sempre. No grupo 16, 6 elétrons na camada de valência. E no grupo 17, 7 elétrons na camada de valência. Sempre. Então, se você identificar de qual família é, já é uma mão na roda para fazer isso aqui. Já agiliza muito. Outra coisa que eu tinha comentado na primeira parte da aula é que para cada ligação química covalente feita, nós temos duas consequências. Um par de elétrons compartilhado. Isso quer dizer que nós teremos elétrons pertencendo aos dois átomos, mas para cada ligação feita, cada átomo vai contabilizar mais um. Então, e o limite são 8 elétrons. Logo, para o grupo 4, para o grupo 14, serão 4 ligações. Para o grupo 15, só podem ser feitas 3 ligações, para não estourar o octeto. Para o grupo 16, 2 ligações. E para o grupo 17, uma ligação. Porque para cada ligação, a gente vai contabilizar dessa forma. Isso quer dizer, então, que o grupo 14 ele será um grupo tetravalente. Valência significa ligação, tá? Valência em química é a capacidade de fazer ligações. Desta maneira, no grupo 14 teremos elementos tetravalentes, ou com 4 ligações. Com o grupo 15, teremos grupos trivalentes. Com o grupo 16, teremos grupos bivalentes. E no caso do grupo 17, monovalente. Sobre as exceções ainda,
falando um pouco do hidrogênio, não esquecendo disso. Hidrogênio, na prática, é sempre um S1. Ele tem um elétron na camada de valência. Ele tem um elétron na camada de valência. Só que ele não é um metal, por natureza. Ele vai ter características próximas dos ametais, com a adição dele ser inflamável, por exemplo. Nesse caso, ele só vai fazer uma ligação mesmo, porque ele não vai mirar em outros gases nobres que não sejam o hélio. Então, o hidrogênio é sempre monovalente, ele sempre fará uma ligação. E para falar do boro, se não me engano, o boro é... Tá, o boro, no caso, número atômico 5, ele tem um S2, 2S2, 2P1. Então, a camada de valência dele terá 3 elétrons, como eu tinha falado antes. Mas ele também não tem características metálicas, ele vai fazer compartilhamento, ele é exceção. Então, ele vai precisar fazer 3 ligações, porque ele não tem octeto, ele tem sexteto. E o hidrogênio tem dueto, só 2 elétrons. Tá? Então, no caso do boro, são sempre 3 ligações possíveis, ele é trivalente. É um pouco redundante a informação? Depende. Depende do tipo de situação que a gente vai encarar. Porque agora a gente vai entrar na montagem das substâncias. E a montagem pode ser feita com os átomos sendo distribuídos aleatoriamente ou com a fórmula molecular já pronta. Então, no nosso primeiro exemplo aqui, teremos por definição. Vamos colocar aqui o NH3. Algo já pronto. Se algo já vem pronto assim, o que devemos levar em consideração? Primeiro, quem tem menos quantidade ou faz mais ligações vai para o centro molecular, vai para o meio da molécula. E no caso aqui, o nitrogênio está em menor quantidade, vamos colocá-lo no centro. E o hidrogênio, que está em maior quantidade, vai se espalhar ao redor dele. Isso quer dizer que o hidrogênio será nosso átomo periférico e o hidrogênio será o nosso átomo central. É importante ter essa definição, porque saber o centro molecular interfere em algumas partes do conteúdo mais adiante. O que vai acontecer? Vamos colocar os elétrons na camada de valência. O nitrogênio pertence ao grupo 15, então ele terá 5 elétrons. E o hidrogênio tem 1 elétron cada um. O que faremos então? Vamos montar as ligações. Normalmente eu prefiro colocar das pontas para o centro, porque aí já elimina mais elementos. Então, se fizermos uma ligação covalente aqui, o hidrogênio já ficará com 2. Se fizermos mais uma ligação covalente, o hidrogênio aqui já ficará com 2, que é o objetivo dele, chegar a 2 elétrons. E se fizermos mais essa ligação aqui, o hidrogênio ficará com seus 2 elétrons também. A ligação covalente só termina quando todos os elementos envolvidos, todos eles, estiverem com a camada de valência completa, que no caso do hidrogênio são 2. No caso do nitrogênio, é só fazer a contagem. Os elétrons nos retângulos são compartilhados, pertencem a ambos os elementos, e os elétrons fora do retângulo são individuais. Então, tem que prestar atenção nisso. O nome desse processo, desse retângulo aqui será par de elétrons ou par eletrônico. Os pares eletrônicos também são chamados de nuvens eletrônicas, né? Já que os elétrons eles ficam em movimentos tão absurdamente altos que, no caso, ficam em formato de nuvem mesmo. São pares eletrônicos, nuvens eletrônicas compartilhadas. E esses elétrons aqui, no caso, é par eletrônico não compartilhado, ou seja, só pertence ao elemento original.
Sendo mais detalhista aqui um pouco nesse começo. E agora, fazendo a contagem dos elétrons do nitrogênio. Tem 3 retângulos com 2 elétrons cada um, dá um total de 6 elétrons, e 6 com 2 dá 8. Essa fórmula aqui, essa forma de escrever, né? Aqui nós temos a fórmula eletrônica, que é a fórmula de Lewis, tá? Gilbert Lewis, que é o cientista que propôs a teoria das camadas de valência, das ligações químicas desse formato aqui. Pois bem, e baseou a teoria dos octetos, né? Falando dos gases nobres em geral. Agora, outra maneira de escrever é a forma estrutural. Na fórmula estrutural, nós trocamos essa notação por essa notação, por traços. Só que, para já agilizar, eu vou ter que fazer a fórmula estrutural desta forma. Porque os elétrons que não participaram da ligação podem ser escritos aqui. E aí temos uma questão. Por que não ficou em linha reta não ficaram horizontais as duas ligações em questão? Por que não ficaram horizontais as duas ligações com hidrogênio nas laterais? Por conta da repulsão eletrônica. Todas as ligações são feitas de elétrons, isso quer dizer que elas não devem ficar muito próximas umas das outras, afinal, são os mesmos sinais elétricos. Elétron repele elétron, negativo repele negativo. Porém, a repulsão provocada pelos elétrons não compartilhados é maior. Eles não são compartilhados com os átomos de hidrogênio. Eles só pertencem ao nitrogênio. Então, os elétrons que já seriam do nitrogênio já têm uma certa aproximação, mas os elétrons do hidrogênio não. Eles não têm essa proximidade. Então, por conta disso, eles vão ser mais afastados. Tá? Então, cuidado. Se o centro molecular tiver elétrons ainda não utilizados, quer dizer que enquanto eles não forem utilizados, por exemplo, vai promover esse rebaixamento das ligações horizontais. Tá? E na fórmula estrutural, ou estrutura, também é chamada de fórmula estrutural plano, por estar em 2 dimensões. Perfeito? Vamos então colocar mais um exemplo aqui, para a gente poder dar prosseguimento à aula. Bom, vamos colocar aqui, então, uma outra situação para a gente avaliar, que além das ligações covalentes normais, ainda temos ligações covalentes coordenadas ou dativas. Mas antes disso, deixa eu só colocar um outro exemplo aqui, sem um roteiro, sem a fórmula molecular, por exemplo, como seria a ligação entre o carbono e o cloro. Por exemplo, carbono tem número atômico 6 e o cloro tem número atômico 17. Quem quiser fazer distribuição eletrônica, pode fazer tranquilamente, não dá problema nenhum. Isso não atrapalha em nada. Porém, quem estiver com a tabela periódica já sabe que o carbono é o primeiro elemento do grupo 14. Então, ele terá 4 elétrons na camada de valência e sabe que ele precisará fazer 4 ligações. Tem que ter 4 retângulos ao redor do carbono. Ou 4 traços, se for o caso. No caso do Cl, ele pertence ao grupo 17, ele terá 7 elétrons na camada de valência. Então, eles terão apenas uma ligação. Isto posto,
carbono com seus 4 elétrons e Cl com seus 7. Primeira ligação aqui está feita e esse Cl já está estabilizado com 8. Porém, o carbono agora não tem mais 4 elétrons, tem 5. Como são 4 ligações e é só 6 Cl, eu tenho que puxar mais 3. Por quê? Agora ele tem 5, né? 6, 7, 8. Naturalmente que é necessário colocar os elétrons restantes dos cloros, né? Porque os elementos químicos, quando vão participar da fórmula eletrônica, eles precisam participar sempre com a camada de valência representada, ou seja, com os elétrons da camada de valência. Ah, e se eu esquecer de colocar os elétrons? Está errado. Nesse caso aqui, o centro molecular ele não apresentou elétrons sobrando, né? Aqui é a fórmula de Lewis. Porém, ainda assim, quando eu tenho 4 nuvens eletrônicas ao redor de um átomo central, haverá certo afastamento para aumentar o ângulo das ligações. Então, a fórmula estrutural verdadeira vai ser essa aqui. Um exemplo que isso não vai afetar, por exemplo, é o CO2, onde você enxerga tranquilamente. Por exemplo, carbono com 4 elétrons, oxigênio com 6. Você pode fazer mais de uma. Aqui o oxigênio fica com 8. E aqui o oxigênio fica com 8. E o carbono fica com as 4 nuvens certinho. No caso do carbono anterior, as 4 nuvens se espalharam por completo, gerando essa estrutura do outro lado. No caso, essa aqui vai ser a de Lewis, e nesse caso as nuvens se concentraram, então vai ficar uma linha reta mesmo. Nesse caso, vamos relembrar que o elemento químico com menor quantidade ou maior capacidade de ligações, que é chamada de valência, com maior valência, ele terá o ele terá o ele ficará na posição de átomo central e os demais vão ficar na sua periferia. E para dar mais um prosseguimento à aula, vamos falar agora sim das ligações covalentes coordenadas. Então, do que se trata essa situação? As ligações covalentes coordenadas é uma outra forma de compartilhar os elétrons. E a primeira característica dela é que esses elétrons eles são provenientes do átomo central. Esse é um dos motivos que é sempre bom comentar. Quem é o átomo central, quem é o átomo periférico. É necessário, sim, ter esse tipo de comentário. Sempre. Segunda situação é que esses elétrons são compartilhamento, de fato, mas para se fazer uma ligação covalente coordenada, que também recebe o nome de dativa, é necessário o esgotamento de todas as ligações covalentes normais. Ou seja, só se faz dativa depois que todas as ligações covalentes normais forem aplicadas. E, além disso,
existir a necessidade de tal ligação. Então, para que essa ligação aconteça, serão necessários átomos ausentes das ligações covalentes normais. Ou seja, é necessário átomos do átomo central. Esse átomo central precisa ter elétrons fora da ligação, ou seja, fez as ligações covalentes e ainda tem elétrons sobrando. Mas aí que vem o ponto. Como a gente vai saber quando vai ter ou quando não? Aí podemos fazer por grupos também. No grupo 14, a gente sabe que nós temos 4 elétrons na camada de valência e temos 4 ligações covalentes normais para fazer. E aí nós não temos sobra de nenhum elétron. Isso quer dizer que no grupo 14 ele não faz ligação dativa. Nesse caso. Então, ele vai ter 4 elétrons e vai usar os 4 na ligação. Então, se o elemento central for do grupo 14, ele faz 0 ligações dativas. Não é possível, porque cada ligação dativa gasta 2 elétrons, por padrão. No grupo 15, são 5 elétrons na camada de valência. E, para completar o octeto, são 3 ligações covalentes normais. O que vai gerar uma sobra de 2 elétrons. E a cada 2 elétrons, a gente faz uma ligação covalente dativa. Então, se o elemento central for do grupo 15, nós temos a capacidade ainda, caso necessário, de fazer uma ligação covalente dativa. Então, para eu saber quantas ligações covalentes dativas podem ser feitas, além de esgotar as normais, estou dando uma dica aqui para vocês. No grupo 16, são 6 elétrons na camada de valência. Para chegar a 8, faltam 2 elétrons. Então, teríamos 2 ligações covalentes comuns, o que vai gerar uma sobra de 4 elétrons, ou 2 ligações covalentes dativas. E, como você já deve imaginar, no grupo 17, só tem 7 elétrons na última camada, então ele participará apenas de uma ligação comum, ligação covalente comum, e terá 6 elétrons à disposição. Normalmente, os átomos de menor valência são periféricos, tá? Mas, em alguns casos, caso ele seja um átomo central, como o caso do grupo 17, por exemplo, ele pode fazer até 3 ligações dativas. Mas, como eu estava dizendo, quanto maior for a valência, mais ligações covalentes normais um átomo vai fazer e poucas ligações dativas serão feitas. Então, as ligações covalentes coordenadas são complementares às ligações covalentes comuns, tecnicamente. Então, no caso do grupo 14, não vai ter nenhuma, no grupo 15, uma, no 16, duas, no 17, três. E aqui agora eu vou exemplificar até o final da aula com isso. Por exemplo, vamos fazer o caso do SO2. Ambos são da mesma família, tanto enxofre quanto oxigênio. Então, o que vai acontecer? O enxofre tem 6 elétrons na última camada. Aliás, vou partir logo para um exemplo um pouco mais interessante. E o oxigênio também tem 6 elétrons na última camada. Então, cada um deles faz 2 ligações, que são essas duas aqui. As ligações covalentes são feitas de maneira a estabilizar os átomos da melhor forma possível. Eudes, por que você não colocou um elétron de cada lado, se é SO3?
Não coloquei um elétron de cada lado pelo simples fato de que, se eu colocar um elétron de cada lado, eu não estabilizo ninguém. Vai ficar o enxofre com 7 e o oxigênio com 7. Então, a ideia, quando eu tenho átomos com valência acima de monovalente, acima de uma ligação, é tentar estabilizar. Ah, estabilizar um lado só? Sim, de preferência. Só que aqui no caso, esse oxigênio está com 8 e o enxofre agora também tem 8. E os outros dois oxigênios estão sem nada, estão só com seus 6 elétrons originalmente. Então, o que, que vai acontecer para que essa substância seja possível de ser montada? Vamos ter um empréstimo para cá. Agora, esse oxigênio vai passar a ter 8. Lembrando que isso aqui também é um compartilhamento, o enxofre não deixou de ter 8. E aqui teremos outra dativa para cá. Então, teremos aqui S, dupla O, seta O, seta O. Só que a ligação covalente da ativa tem a mesma energia que uma ligação covalente simples. Então, também podemos escrever sem a setinha, desta forma aqui. Que estará correto do mesmo jeito. Beleza? Então, vamos dar prosseguimento aqui. Aqui, no caso, estrutura de Lewis. E aqui, na fórmula estrutural ou estrutura. Isto posto, vamos, então, para mais um exemplo. Lembrando aqui que o enxofre foi do grupo 16, ó. Grupo 16 vai fazer 2 dativas normalmente. Agora vamos fazer mais um exemplo. Próximo exemplo aqui, já para colocar um pouco mais de lenha na fogueira, vamos dizer assim. Vamos colocar aqui, então, HCl O4. Sim. Aí vai entrar a questão da quantidade. O oxigênio, ele tem 4, ele tá em 4 átomos. Por mais que o oxigênio seja mais capaz de fazer ligações que o cloro e o hidrogênio, ele é bivalente, ele faz 2 ligações cada um, e o cloro e o hidrogênio sejam monovalentes, nesse caso vai prevalecer, em geral, prevalece a questão da quantidade. Aí, no caso, quem vai ficar no centro, o cloro ou o hidrogênio? No caso, vai ser o cloro. Por quê? Porque o cloro é monovalente, mas ele tem 6 elétrons à disposição para fazer ligação dativa, caso seja necessário, e vai ser necessário. Então, ele vai ser cercado pelos 4 oxigênios, e o hidrogênio não vai se associar diretamente ao cloro, mas a um dos oxigênios. Pode ser qualquer lugar, nesse caso aqui na esquerda. Hidrogênio tem um elétron e cada oxigênio tem 6 na camada de valência. E a primeira coisa a se fazer é esgotar as ligações covalentes normais, que para o hidrogênio vai resultar em 2 elétrons. E para esse oxigênio, primeiro que eu estou mexendo, 8. Nesse caso aqui. Então, qual que é o ponto? Já acabaram as ligações covalentes normais. Porque o cloro, neste exato momento, também tem 8. Se eu não tivesse outros 3 átomos aqui de oxigênio, já poderíamos partir para outros exemplos, para outras situações. Mas aí, como funciona a ligação dativa ou coordenada? Ela funcionará de maneira que tem que se esgotar as ligações covalentes normais. Já se esgotaram.
É necessário que o átomo central tenha elétrons sobrando, tenha pares eletrônicos não compartilhados à disposição. E tem. Ele tem 2, 4, 6 elétrons. E cada par de elétrons se transformará em uma ligação coordenada. E essa ligação coordenada irá diretamente para os átomos necessitados. São 3. Então, aqui acaba a fórmula de Lewis. E aqui podemos falar de estrutura. Lembrando que na estrutura as setinhas podem ou não aparecer. Lembrando que a ligação dativa é apenas mais uma forma de se fazer ligações covalentes, principalmente com quantidades maiores. Beleza? Então, continuando. Vai ficar H, traço O, traço CL. Vou fazer um pouco mais para baixo, ficou muito para cima aqui na tela. H, traço O, traço CL, dativa O, dativa O, dativa O. Ou, sem as setas, né? H, traço O, traço CL, traço O, traço O, traço O. Então, isso aqui já resumi bem. Ligação característica. Então, hoje a gente reviu características gerais das ligações covalentes, como montar uma ligação covalente. Nessas características gerais também tem características físicas dos compostos covalentes. As regras para se fazer ou se montar uma ligação covalente dativa. Quantas dativas são possíveis por grupo, por elemento de átomo central? Lembrando que quanto mais ligações covalentes normais o elemento central fizer, menos dativas ele será capaz de entregar. Vimos isso também. E como é feita a ligação dativa em si. Então, na próxima aula, a gente vai entrar em outro ponto, vai envolver ligação covalente também, chamada geometria molecular. E, se der tempo, polaridade. Mas são dois assuntos complementares. Se couber na mesma aula, faremos, caso não, dividiremos também. Mas o próximo assunto, geometria molecular, com certeza. Então é isso, rapaziada. Que esse vídeo tenha sido muito produtivo e muito proveitoso para vocês. A gente se vê na próxima aula aí. Um abraço.